Quem nunca ouviu falar dos milagres de Jesus? Bom dia, sou o pastor Lohan Castro e este é mais um episódio do Momento com Deus. Meu querido irmão, minha irmã, eu quero começar a falar com vocês sobre os milagres de Jesus. Conhecemos os milagres de Jesus, seja porque você é um leitor da Escritura, um leitor da Bíblia, ou porque você assiste os filmes. Agora nós temos uma série, né, que é o The Chosen. Então, eu não sei por quais meios, ou porque você ouviu alguém pregando, ensinando sobre isso, mas Jesus realizou vários milagres incontestáveis que ficaram registrados na Escritura cristã. Mas o que nós temos para aprender quando lemos sobre estes milagres? Um primeiro milagre que eu gostaria de destacar aqui é a história de um paralítico, um homem que realmente não podia andar, um homem que não podia mover-se, né? Do pescoço para baixo, ele não conseguia se mexer. A Bíblia não diz muito bem o motivo pela qual isso aconteceu na vida desse homem, mas isso aconteceu. E aí nós temos aqui em Marcos, capítulo de número 2, a história desse homem. Em Mateus também, mas eu quero trazer a versão de Marcos. Em resumo, a história conta que Jesus está numa cidade chamada Cafarnaum. Jesus está pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. E de repente, imagina você estar dando um discurso na sua casa, ensinando pessoas, e de repente o teto da sua casa começa a se abrir e começam a descer teto abaixo um paralítico em cima de uma maca. Esta foi a cena. Quando Jesus vê e olha essa situação, algumas coisas acontecem. E nós vamos ver elas aqui na Escritura Sagrada. Versículo de número 3. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito o que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhe: por que pensais desse modo no coração? E é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma tua maca e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Imagina essa cena. Essa cena emblemática, essa história emblemática nos trazem algumas verdades. A primeira delas é: a fé precisa vencer os obstáculos. A coisa central aqui nessa passagem não é necessariamente a fé, mas pincela esse assunto para nós. É importante a gente pensar nisso. Então, a primeira lição que a gente vê nesse texto é: a fé ultrapassa barreiras. Quando realmente você quer encontrar a Cristo, quer encontrar a Deus, você não coloca desculpas nisso. Se tratavam de alguns amigos querendo ver a cura do seu amigo paralítico, mas a casa estava cheia de gente e não tinha como entrar pela entrada da casa, a entrada principal, a porta da frente. Eles inventam uma entrada e conseguem colocar esse paralítico diante de Jesus. É tanto que o que Jesus faz é, depois que Jesus viu a fé deles, Jesus vendo-lhes a fé, aí ele diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Em segundo lugar, uma segunda lição que nós temos aqui é que nós temos que tomar cuidado com a nossa incredulidade.
Esse homem está dizendo que está perdoando pecados, mas o único que pode perdoar pecados é Deus. E aí onde vem a terceira lição. Jesus Cristo foi mais do que um homem. Ele era o Filho de Deus, logo, o próprio Deus encarnado. Se nós não cremos nisso, não faz sentido nenhum nós seguirmos a Jesus. Seguir a Jesus porque ele só foi um homem bom, é bom, mas não tem utilidade profundamente espiritual. Jesus precisa ser aceito como um todo, não apenas uma parte dele, a parte humana boa, e que trouxe um olhar humano diferente, mas o Cristo que é poderoso sobrenaturalmente, revelando a sua natureza divina. E quando cremos nisso, nós vivemos milagres. E essa é uma outra lição. Se crermos em Jesus, não só como um simples homem, mas como o próprio Deus em carne, o próprio Filho de Deus, o Deus que desceu dos céus. Esta fé nos fará viver milagres extraordinários e profundos. E um desses maiores milagres é uma transformação de vida. Creia nisso, pense nisso, guarde isso no seu coração e viva estes milagres.